Olá, sejam bem-vindos novamente. Eu sou Maurício e estou aqui com vocês hoje para dar continuidade ao estudo da estatística. Então, hoje a gente vai abordar alguns tópicos mais básicos ainda, para a gente ter um andamento legal do curso. E hoje a gente vai falar desses carinhas aqui, ó, do rol, classe e frequência. Bom, assim, fica meio estranho eu chegar para você e falar o que são os três, sem antes tentar te justificar de uma maneira aqui, até meio básica, tá? Para que esses caras servem. Então eu trouxe um exemplo aqui pra gente. Imagine que você tenha listado a altura dos 20 alunos de uma sala. Então aqui 1,72 m, 1,69 m, tá? Tá tudo em metro. E aqui eu não me preocupei em organizar por ordem alfabética, né? Digamos que eu tenha colocado por fileira, né? Então eu tenho 5 fileiras aqui, tá? Cada fileira tem 4 alunos, eu fui perguntando as alturas e fui listando, tá? Então aqui eu tenho as 20 alturas, eu posso tirar as conclusões que eu quiser, né, dependendo do meu interesse do estudo, a partir dessa tabela. Agora, se eu chego para você e falo o seguinte, quantas pessoas têm entre 1,67 m e 1,73 m? Bom, não é uma questão difícil de você responder, você vai olhar para a tabela, vai procurar esses valores que eu te pedi, né, vai listar, vai escrever em algum cantinho e vai me falar, pô Maurício, eu tenho tantos alunos nessas condições que você me pediu. Bom, nada de extraordinário, só que repara bem, como você tem muitos dados misturados aqui, né, e você tem 20 alunos aqui no caso, é possível, né, que você, na hora de você ir listando, você se esqueça de alguém, você esqueça de pular, né, você deixa alguém aqui esquecido pelo meio, né. Talvez com 20 alunos não, porque 20 não é uma coisa tão grande assim, mas imagina um auditório com 300 alunos, então imagina tudo bagunçado aqui na tua frente. Pô, você vai perder um tempo razoável listando um por um, né? Então, o que é o rol, né, que é o primeiro tema aí para a gente falar hoje? O rol é eu pegar essa lista aqui que está desorganizada e colocar uma ordem para ela, né? Então, nesse caso aqui, eu optei pela ordem crescente. Tá? Então, eu olhei para as 20 alturas e eu listei todas elas em ordem crescente, começando no 1,61 m, que é o mínimo, e chegando no 1,91 m, que é o máximo. Então, a minha lista está ordenada assim. Né? E com essa lista organizada, eu consigo responder aquela minha pergunta de uma maneira mais fácil. Se eu não me engano, era alunos entre 1,68 m e 1,72 m, né? Bom, eu procuro aqui, ó, 1,68 m está aqui, 1,72 m está aqui. Né? Posso listar rapidinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos nessas condições. Então isso que seria a grande ideia de eu trabalhar com rol, porque os dados são organizados, eu consigo tirar conclusões mais rápidas, tá? E é até mais seguro eu trabalhar assim, porque eu tenho certeza que não vou esquecer ninguém aqui no meio. Tá legal? Bom, então isso é o rol. O próximo tópico seria a amplitude. E esse próprio nome já te dá uma ideia do que seja, né? Qual que é a amplitude desse rol? Né? O quanto que está variando aí, né? Qual é a diferença entre o máximo e o mínimo daquela lista? Né? Isso é a amplitude. A diferença entre o maior e o menor valor da lista, né, do rol, ou da própria tabela original, né? Menor. Então, se eu representar aqui pela letra H, a amplitude H vai ser 1,91 m, que é o máximo, menos 1,61 m, que é o mínimo. Então, 1,91 m menos 1,61 m, você vai obter 30 centímetros, né? Ou 0,3 metro. Vou colocar metro aqui, mas a gente está interessado mais no número agora, né? 30 centímetros ou 0,3 metro. Isso seria a amplitude desse rol. O próximo assunto teria a ver com classe. O que é essa classe, né? Bom, dependendo do que você quiser analisar, pode ser que não seja interessante você trabalhar com uma altura específica, mas sim com um intervalo de alturas. Então, por exemplo, eu posso considerar aqui os alunos que têm entre 1,61 m e 1,66 m. Não, então os alunos que têm mais de 1,80 m. Então, dependendo do seu objeto de estudo, do que você quiser analisar, você pode agrupar esses dados em classes, né, em subgrupos, digamos assim. Então, eu vou colocar um exemplo aqui. Então, imagine que você tenha essa classe aqui. Ó. Vou colocar mais para baixo e depois eu defino aqui para você. Imagine que você tenha essa classe aqui. 1,61 m, 1,66 m.
Então isso aqui te mostra um limite mínimo, né? Tipo o valor mais baixo dessa classe aqui, o valor mais alto dessa classe. Né? Quais são os elementos que estariam compondo essa classe? Bom, é claro que eu vou aproveitar o hall, que ele já está organizado, e vou olhar aqui, né? 1,61 m até 1,65 m. São esses 4 elementos aqui que compõem essa classe. Tá? Eu tenho 4 elementos aqui. Então, classe é um intervalo, né? É um intervalo que contém elementos consecutivos de um hall. Tá? Então, intervalo que contém elementos consecutivos de um hall. Ok? Bom, esses aqui são alguns conceitos básicos. Eu ainda preciso falar para você o que é a frequência. Né? E o melhor jeito de eu te apresentar isso é através de um exemplo. Então, vou te levar lá para outro quadro, tá? Eu vou reproduzir esse mesmo hall lá, porque a gente vai trabalhar sempre com esse problema inicial. Vamos dar uma olhada lá. Bom, vamos dar uma olhada. Então, aqui está o hall, tá bom? E aqui eu já construí para você uma tabela de frequências. Tá? E repara que aqui eu tenho 4 colunas, além da primeira, que são as minhas classes. Tá? Antes de falar das frequências, vamos dar uma olhadinha aqui rápida? Você deve ter reparado os colchetes que eu usei naquela ocasião, né, no quadro passado. Repara que essa classe aqui, ela começa no 1,61 e vai até 1,66, que é justamente aquele exemplo que eu trouxe para você. E eu estou usando colchete fechado aqui e colchete aberto aqui. E é justamente aquela notação de conjuntos que você está habituado. Então, eu estou considerando todas as pessoas que têm desde 1,61 m, inclusive, contando ele, e eu estou indo até 1,66 m, mas desconsiderando exatamente esse valor. Se tiver alguma pessoa que tem menos de 1,66 m, ela entra. Quando ela chegar num 1,66 m, ela não vai ser contabilizada nessa classe. Ela vai ser contabilizada nessa classe seguinte. Repara só, né? A minha segunda classe aqui, que eu já deixei listado para você, é uma classe que começa no 1,66 m. Então, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu incluo aqui, ou eu incluo aqui, 1,66 m. Então, o nosso padrão aqui vai ser sempre incluir nas classes seguintes. Tá? Então, repara que eu sempre vou usar colchete aberto em cada uma das classes, com a exceção, é claro, da última classe, porque na última classe, como eu não vou ter mais ninguém daqui para frente, então no caso o meu 1,91 m, que é o máximo, vai estar incluso aqui. Tá? E eu tomei uma decisão aqui de manter classes de amplitude 5 centímetros. Tá? Eu poderia mudar isso conforme fosse, conforme a minha necessidade. Tá? Eu só coloquei de 5 e 5 para eu fechar direitinho essas classes aqui. Tá? Então eu comecei no 1,61 m, terminei no 1,91 m, cada classe tem amplitude 5 centímetros. Bom, e vamos ver o que seria a frequência de cada classe. Bom, frequência eu tenho que olhar aqui quantos elementos aqui desse hall pertencem a essa classe. Isso é a frequência ou frequência absoluta de uma classe. Então, aproveitando até que eles já estão organizados, entre 1,61 m e 1,66 m, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 elementos. Essa é a minha frequência ou frequência absoluta. Tá? Agora, entre 1,66 m e 1,71 m, começando aqui no 1,68 m, né? 1, 2, 3, 4 e 1,71 m eu não vou contabilizar, né? Porque ele só entra na classe de baixo aqui. Então, eu tenho 4 elementos, né? De 1,68 m até 1,70 m, eu também tenho 4. Tá? Bom, agora, começando no 1,71 m e terminando no 1,76 m, jogando ele fora. Então, vou começar aqui no 1,71 m. Então, 1, 2, 3, 4 também. E esse 1,76 m não vai entrar. Então, também tenho 4. Agora, próxima classe. Começo no 1,76 e termino no 1,81 m, jogando ele fora. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse 1,81 m não vai entrar. Então, frequência absoluta. 6 pessoas, né? 6 elementos. E agora, entre 1,81 e 1,86, eu tenho apenas 1,81.
ou seja, frequência acumulada 1. E entre 1,86 m e 1,91 m, eu tenho também só mais uma pessoa. Então, coloco mais um aqui. Então, isso daqui seria a frequência ou frequência absoluta de cada uma das classes. Tá legal? Então, primeira coluna, a gente já preencheu. Agora, o que vem a ser a frequência relativa? Bom, relativo a alguém, né? Relativo ao quê, no caso? Relativo ao total de pessoas que eu tenho. Bom, e você sabe que você tem 20 pessoas nessa sala, né? Então, o total aqui é 20. Então, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: esse 4 é quanto relativamente ao 20? Qual é a porcentagem, por exemplo, que o 4 representa em cima do 20? Bom, é só a gente fazer essa continha, né? Eu pego o 4, que é a minha frequência absoluta, divido pelo total, que é 20, e você vai ter isso daqui, né? Isso aqui é uma frequência absoluta, você pode deixar na forma de fração se você quiser, ou pode colocar em porcentagem, que é bastante usual, né? 4 sobre 20 é a mesma coisa que 20%, né? Isso aqui dá 20%, isso mesmo. Posso multiplicar por cima e embaixo, né? Por 5. Então, essa é a minha frequência relativa, 20%. E é claro que o 4 e o 4 daqui vai ser a mesma frequência absoluta, porque é o mesmo 4 sobre 20. Então, mesma coisa aqui, o 4 sobre 20, que é 20%. Então, já preenchi aqui 3 linhas, tá? E seguindo essa mesma ideia, a frequência relativa dessa classe aqui, 1,76 m, 1,81 m, 6 sobre 20, que é 30%, seria 0,3 essa conta, né? Agora, essas duas últimas classes, que ambas têm frequência 1, a relativa é 1 sobre 20. 1 sobre 20, multiplicando por 5 em cima e embaixo, fica 5 sobre 100, 5%. Para as duas, né? Cada uma delas com frequência relativa de 5%. Então aí, acho que é bastante intuitivo isso, né? Quando você fala que a frequência relativa é 20%, quer dizer que 20% dos elementos estão nessa classe aqui, tá? Bom, então já temos aqui essas duas colunas, agora faltam só as frequências acumuladas. Bom, e a palavra acumulada já te dá a ideia de você considerar mais de uma coisa, né? Você ir acumulando as informações. Então, a frequência acumulada, ela vai ser idêntica à frequência relativa aqui na primeira linha, tá? Então, quando você considera só essa classe aqui, você não acumulou nada ainda. Você está com a frequência acumulada 4 e a frequência relativa acumulada também 20%. Agora, qual que é a ideia da acumulada, né? Qual que é a frequência acumulada até a segunda classe? Bom, na segunda classe, a sua frequência absoluta é 4, né? Mas repara que você já tinha 4 antes. Então, quanto que você acumulou até aqui? Essa aqui é a conta que você tem que fazer. No caso, somar 4 com 4 vai dar 8. E a frequência relativa acumulada, 20 mais 20, dá 40%. Então, quando você olha esse 40% aqui, você está vendo, né, qual é a quantidade de elementos que estão que estão nessa classe ou antes dela, né? Bom, e seguindo esse mesmo raciocínio, você consegue preencher rapidamente essa coluna, né? Só lembrando de sempre somando a frequência acumulada com a relativa anterior, né? Então, quando você tem mais 4 aqui, você já tinha 8 acumulado, você acumula 12, né? Preenchendo essa coluna primeiro agora, com mais 6, somo 6 aqui, fica 18, mais 1 vai dar 19, e mais 1 do último você fecha as 20 pessoas da sala, né? Então, repara que a frequência acumulada na última linha é igual ao número de elementos, né? E aplicando o mesmíssimo raciocínio para a frequência relativa acumulada, só você ir adicionando, né, a frequência relativa da classe com a acumulada anterior. Então, 20% mais os 40% vai ter 60%, mais os 30% aqui de baixo vai ficar no 90%, mais 5% da última. Você já está totalizando aqui 95%, e para acabar, somando os 5% daqui, você fecha com 100% dos elementos. Tá legal? Bom, então por hoje é só.
Tá? Te vejo na próxima aula sobre estatística. Até lá!